Ô, Giovana, o segredo é esse, é ir lá pros parques, andar na montanha-russa, tirar umas fotos, tem que ir mesmo? Olha, eu nunca fui, acho que eu vou pra lá pra ver se o Real Madrid também me compra, viu? Só pra constar, Desculpa, hoje tá TNT, melhor. né, mas... Só pra constar, hoje tá melhor ir pros parques da Universal do que pra Disney. Ah, Enfim, tá tá aí aí, tá dada a dica de um Nosso especialista. Só pra especialista. constar, tá bem melhor. Tá. Então, ô, Estevão, se for, só tiver um parque pra ir, vai no da Universal. Manda um hein? direct pro VSR que ele te dá o roteiro Exatamente, completo, te dá as dicas todas aí. exatamente. Mas precisa mesmo dar essa fugida, assim, porque é holofote, é pressão, é imprensa em cima, é entrevista coletiva, e ele só tem 16 anos, né? Eu acho que em todo lugar do mundo a regra é a mesma. O cara que ele é acima da média, ele tá pronto muito cedo. A gente vê isso no Barcelona, com o Pedri, com o Gavi, com agora o Yamal, que tem a mesma idade do Estevão. A gente viu com o Musiala no Bayern de Munique, com o Bellingham no Borussia Dortmund. Então, os acima da média, a gente tem que se acostumar que realmente eles são precoces em tudo. Eles vão fazer tudo cedo e tudo muito bem. Pode ser que um ou outro no meio do caminho acabe se perdendo. A gente já teve vários talentos que surgiram cedo, surgiram bem, mas que por questões psicológicas, por decisões erradas, acabaram não vingando o quanto a gente esperava. Mas o Palmeiras ele está criando essa tradição como o Santos criou de contar muito com a base. E isso passa também pela gestão da Leila. Por um lado positivo, de querer que a base seja mais utilizada também, e por um lado que o torcedor questiona de que nem sempre tem um elenco tão completo como deveria para um time que briga pelo título de todas as competições que disputa. E aí os meninos vão ganhando a oportunidade. Acho que o Abel aprendeu muito com o caso do Endrick. Eu sempre falei isso, na minha opinião. Ele demorou para confiar no Endrick, para entender que o Endrick estava pronto. E aí passa muito pela eliminação também ali diante do Boca na semifinal da Libertadores. E hoje a gente já vê que ele utiliza o Estevão de uma forma um pouco mais precoce, mais tranquila. Acho que ele já entendeu que, de fato, o Palmeiras tem esses talentos e que ele precisa e vai utilizar, e os meninos vão aproveitar a oportunidade. O Luiz Guilherme também foi muito bem ontem. Muito bem. O Estevão, ele descolou demais da realidade. Ele foi o que mais chamou o jogo, foi pra cima. Primeiro jogo dele como titular em Libertadores e parecia que ele não sentia pressão nenhuma. O gol foi muito merecido, porque toda hora ele estava se apresentando, procurando, chamando o jogo. E se tornando o terceiro jogador mais jovem a marcar pelo Palmeiras, como a gente colocou na tela ali. Ô, VSR, eu sempre noto o Abel muito cauteloso quando fala dos meninos, muito preocupado em não antecipar processos, não queimar etapas, não colocar muita expectativa. Mas tem essa coisa também do talento que às vezes transborda, como o do Endrick, que você fala, beleza, só tem 16, mas, pô, é diferente. Tem jeito certo para lidar com isso? Tem que olhar caso a caso? Acho que tem que ser caso a caso. E com certeza o Abel tem mais elementos para falar do que a gente, a Abel e a comissão, né? Embora eu também fique com a sensação exata que a Gil teve, para mim, o Abel no ano passado segurou demais a fila do Endrick, né? A gente falou, conversando com pessoas próximas, diz que acha que o Endrick não deslumbrou, mas o Endrick deu uma desconectada em algum momento ali pós-Paulistão. Vai lembrar, o Endrick fica numa seca no Paulistão, volta, faz gol na final, e aquilo deu uma turbinada a mais, e que naquele período ali ele deu uma desconectada, foi exatamente o período que ele foi vendido também para o Real Madrid, foi sacramentado o negócio, né? Então, assim, a sensação disso, mas eu acho que demorou, o Abel demorou a voltar a confiar. Acho que o termo que a Gil usou é muito bom. Mas, enfim, é lição aprendida, ele voltou a confiar, deu tempo para ganhar o Brasileiro, não deu tempo de passar na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras teria um outro desfecho se o Endrick tivesse jogado o jogo de Buenos Aires e jogado mais tempo também no jogo de São Paulo. Enfim, mas acho que é isso. Acho que essa página está virada. Em relação ao Estevão, e acho que em relação ao Luiz Guilherme, e em relação a outros, por exemplo, ontem, o gol que abriu o placar da vitória do River foi do Echeverri. Aquele moleque lá que com 17 anos estava destruindo o Mundial Sub-20. Né? E agora tem 17 ainda, ele não fez 18 ainda não, acho. Acho que fez. Dá uma olhada aí, confirma, mas eu acho que ele fez 18. Mas enfim, o gol foi dele, já está vendido para o Manchester City. Fez 18 agora, 2 de janeiro. Então, 2 de Cara, janeiro. já estava destruindo olha só que o Mundial de categorias acima da dele. Ele estava com 17 anos destruindo o Mundial Sub-20, foi pro pré-olímpico, jogou no Sub-23 e fez o gol, acho que o River ganhou 2-0, ele fez o primeiro gol. Gol de fora da área. Já está vendido para o Manchester City. Aí você teve, o Vinícius foi vendido e só entregue 2 anos depois. O Rodrigo foi vendido e só foi entregue meio ano depois. O Endrick, a mesma coisa. Então, assim, você tem vários... O Gabriel Jesus aconteceu, né? Ele foi vendido antes, só pôde ir no fim do ano por causa
da questão legal. Então, assim, essa questão legal de você só poder sair do país com 18 anos, ela deu aos clubes brasileiros, e argentinos e sul-americanos, a chance de contar com esses moleques por 2 anos, 1 ano e meio, 2, 1 ano, que antigamente nem seria. Se fosse antes dessa mudança de legislação, que foi ali no meio da década passada, porque o Chelsea foi punido, porque pegou o Kalulu muito jovem, alguns clubes foram punidos por causa disso, então falou, o moleque só pode sair do país com 18 anos. Aí você pode contar com o Vinícius mais tempo, pode contar com o Rodrigo mais tempo, pode contar com o Endrick, porque o normal era eles irem na hora. Você pode ter algum retorno esportivo, porque pelo menos. Porque se o Real pudesse, ele ia falar, não, pode me dar o Endrick com 16, que eu vou terminar a formação Comprei dele. e quero agora, pô. Claro. Ele não vai jogar no profissional, mas eu vou terminar. Então, assim, deu aos clubes. E vai acontecer com o Estevão também, porque eu imagino que já o Estevão vai ser vendido nessa pegada para um top e vai ficar aí até completar 18 anos. Eu acho que vai acontecer. O Wallace, aí é o seguinte, é o Endrick indo embora no meio do ano. E se acontecer do Estevão aos 18 já ter algum contrato com um clube europeu e, enfim, ter que partir, tem 1 ano e meio, mais ou menos, de Estevão aí, já com o Endrick partindo para lá. Ele é o substituto? Ele vai ser o substituto do Endrick, olhando até para características e para as outras peças que o Abel tem no elenco, por mais que não seja necessariamente o cara de área, 9, mas enfim. Eu acho muito cedo, Jorge, pra gente para cravar essa opinião. Ele vai ser o substituto pelo próprio Endrick. Até pelo próprio Endrick, né? Eu acho muito cedo. Mas, uma coisa, eu concordo com o Gi e Vitor, que falaram sobre o Abel ter segurado a fila do Endrick. Mas se a gente lembrar, o início mesmo, os primeiros jogos do Endrick, até se parecem um pouco com o do Estevão. Joga uns jogos entrando no intervalo, joga uns jogos no segundo tempo, aí ganha um jogo como titular. Lembra do Brasileirão de 22, né? Que o Scarpa foi o craque. O Endrick foi eleito revelação, tendo jogado 6 jogos. Entrava aqui um pouquinho. Fez 2 gols contra o Atlético Paranaense. E depois aí eu acho mais que um agora... gol que eu não me lembro contra quem foi. Atlético Paranaense eu lembro bastante. Foi os dois primeiros dele. É verdade, Atlético Paranaense. Mas já estava assegurado o título, né? Não, tava pra fechar. Tava fechando o título. Tava muito perto, Isso. E eu acho que agora o Estevão vai ter um pouco disso. Vai continuar até o Endrick. Enquanto tiver o Endrick, eu acho que o Abel até vai... Talvez ele dê uma forçadinha um pouco mais. Deixa eu dar um pouquinho mais de minutos pro Estevão, pra ele virar uma opção, de fato, pro meu elenco. E aí eu acho que... Depende muito do desenvolvimento dele, cara. Uma coisa a gente precisa dizer. Fisicamente ele não é o Endrick. Tá claro. Ele não tem a mesma condição física. O Endrick é um touro, com 17 anos de idade. E sempre foi, né? Desde mas ele 15... tem mais o drible do que o Endrick. Sim, mas... São características Mas diferentes. quando você sobe pro profissional, o físico te cobra muito, né? Você... Ontem um malandro do Liverpool, eu não entendi aquilo. Que deu o um Endrick troco no entrou, Endrick? ele deu um Foram trampo no 2 Endrick. caras. Não, o primeiro foi uma passada ali, foi um Ele deu uma porradinha na perna. Mas, o segundo, mas deu já pra... ele deu e o Endrick não caiu. O segundo cara vem nas costas Não, dele, ele veio, amigo. assim, foi um troço assim, Desproposital. Não, ninguém entendeu o que aconteceu. E o Endrick não caiu. Não caiu numa disputa de bola, depois ele devolve. O maluco... Ele não caiu fisicamente, não caiu no chão e não caiu na pina. Ele segurou, falou, E beleza, eu te devolveu pego depois. já. Daqui a pouco Ele eles devolveu na conversam. bola. Devolveu na bola. Foi numa disputa de bola. Não foi que nem o otário que veio nas costas pra... Porque aí é mole também. Otário e covarde. Tá fazendo isso. Porra. Mas é isso, eu acho que o físico, a gente também vai ter que ver esse desenvolvimento físico do Estevão. Pra ele virar, de fato, uma solução titular. A gente sabe, cara, o futebol brasileiro, então, é muito físico, Então, acho que isso pode ser uma coisa importante. E lá também. E olha que o futebol, maluquice. no geral, hoje é muito total, físico. Tem muito físico. Mas olha que maluquice. Olha só o que a gente chegou à conclusão. O Endrick, até junho, ele vai ser usado para aliviar a pressão do Estevão. O Endrick tem O experiente Endrick. Endrick. Não, o Endrick, pós-Paulistão, amigo, ele estava em vida. algum lugar, perguntaram para ele: como que você tem tratado com os meninos? O Estevão. Cara, Ele hoje tem em dia, 18 anos, mano. você olha hoje pro 17, mercado europeu, né, pros caras que querem contratar talentos e tal, o cara com 21, 22 já é considerado velho, cara. Que maluquice isso. Eu fiz... Mas, gente, se olha pro Yamal, o Yamal já é estrela da seleção espanhola. 16 anos. 16 anos é pouquíssimo. O Estevão tinha jogado só 80 minutos nessa temporada.